E aí galera, graças e paz, tudo bem? Mais uma vez, mais uma aula aqui da PV, online ainda, né? Enquanto não acaba essa pandemia, mas creio que em breve estaremos juntos novamente. Bom, eu vim aqui hoje falar de uma coisa que eu acho primordial, é a coisa mais importante para mim, na minha visão, para um cristão ter na vida, ter uma vida reta diante do Senhor, fazendo maravilhas, que é o poder do Espírito Santo. Existe muita dúvida entre o poder do Espírito Santo e o Espírito Santo. Uma coisa é só o Espírito Santo. Você, quando aceita Cristo, você, quando se converte ao Espírito Santo, naturalmente ele vem morar dentro de você. Outra coisa é o poder do Espírito Santo. Muitos cristãos hoje vivem uma vida medíocre porque não buscam o poder do Espírito Santo. E é lícito você buscar. Tanto é que Jesus ele fala na última aparição, e é interessante, pelo menos na minha visão, que Jesus ele deixa por último. Depois da crucificação, depois da ressurreição, ele volta e aparece aos discípulos. E a última coisa que ele fala para os discípulos é sobre o poder do Espírito Santo. Isso para mim me faz crer da importância que Jesus dava ao cristão manifestar esse poder na terra. E eu queria que você fosse comigo lá em Atos dos Apóstolos, primeiro capítulo de Atos, a partir do versículo 5. Fala assim: porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que haviam se reunido perguntaram ao Senhor: quando tu restaurarás neste tempo a Israel? E Jesus disse-lhes: não vos pertence saber o tempo nem as estações que o Pai estabeleceu para o seu poder, mas receberei poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria, até os confins da terra. Pai, a tua palavra, Senhor, que essa palavra, Senhor, possa edificar aqueles que estão assistindo esse vídeo, seja de qual idade for, e que seja cumprida, assim de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu estava dizendo, essa é a última atribuição, a última ordem de Jesus, o último encontro de Jesus com os discípulos aqui na Terra. E como eu disse, eu acho muito importante, porque é como ele deixa marcado. Mas é interessante que os discípulos eles não se apegam ao poder. E aí é que a gente é assim, a gente não muda, né? Parece que a gente não muda, a gente não aprende. Deus está falando de poder e nós falamos de coisa terrena. Deus falando de coisa do céu e nós falamos de coisas seculares. Quando ele diz aqui no versículo 5, vós sereis batizados com o Espírito Santo, ele está falando de coisas do céu. E aí no versículo 6 os discípulos começam a falar de coisas da terra. Falam assim: aqueles que haviam se reunido perguntaram: Senhor, quando restaurará o tempo de Israel? Voltam a falar de coisas da terra, eles não percebem que que Jesus está falando de uma coisa muito maior do que apenas coisas terrenas, coisas que eles primordial para aquela caminhada que eles vão seguir. E tu vê que é uma coisa tão importante que Jesus é até um pouco grosso na resposta a eles. Jesus fala assim: não vos pertence saber os tempos e as estações, como quem diz, o que te importa o que vai acontecer? E ele volta a falar do poder, e ele fala no versículo 8: mas recebereis poder, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas. Então, até para você falar de Cristo, até para você testemunhar daquilo que ele falou aqui, você precisa ser cheio do poder do Espírito Santo. E como consegue esse poder? Oração, leitura da palavra, jejum. Não tem outro jeito. É buscando esse poder. O Espírito Santo, a partir do momento que você aceita Cristo, repito, o Espírito Santo ele vem morar dentro de você e ele está ali. Mas o poder do Espírito Santo, ele só começa a florar dentro de você quando você começar a buscá-lo. Você começa a buscar através de oração. E aí ele vai começar. Mas você tem que querer. Porque se você não quiser, Deus ele não vai te obrigar a manifestar esse poder. Você tem que querer, você precisa buscá-lo. Se você não quiser, você vai ser salvo do mesmo jeito. A Bíblia te garante a salvação, mas você vai viver uma vida medíocre. E eu não creio que
Deus queira uma vida medíocre para os seus filhos. Ele quer que você manifeste o poder dele para que você faça tudo o que ele disse. Quando você vai lá em Atos 2 e se cumpre o dia de Pentecostes, a Bíblia fala que línguas como que um som de vento impetuoso invadiu toda a casa e línguas foram postas em cima dele, eles começaram a falar. E aí depois disso Pedro, ele faz um discurso e ali se convertem-se 3.000 almas. Então quer dizer, Pedro ele só começou a falar intrepidamente de Cristo quando ele foi cheio do poder do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, cheio do poder. E aí Pedro, ele, é como se fosse aquele carimbo, né? Selo de qualidade, poder do Espírito Santo. Agora você pode falar, porque agora suas palavras vão ter poder. Agora não é você falando, agora é o poder do Espírito Santo falando. Então, para você ver como é importante você ter o poder do Espírito Santo dentro de você, aquilo que aflora. E aí eu queria que você fosse lá em Marcos, no último capítulo de Marcos, capítulo 16 do Evangelho de Marcos, versículo 15, que é chamada a Grande Comissão. E ele fala assim, Jesus fala assim: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Aí agora que eu queria deixar bem claro para vocês aqui. E estes sinais seguirão a todos os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Isso é o que Deus ordenou para a sua vida. E isso não se faz sem o poder do Espírito Santo. Homem nenhum, na sua limitação, tem o poder de colocar a mão em alguém e curar, colocar a mão em alguém em possesso e expulsar um demônio. Isso só se faz com o poder do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Um cristão precisa ser cheio do Espírito Santo. Não que você não tenha que se preocupar com as suas coisas, com seus afazeres de casa, enfim, faculdade, escola, trabalho, mas que você tenha na sua mente o mais importante, a última coisa que Deus deixou para os discípulos, e como eu falo, eu considero a mais importante, é que eles fossem cheios do poder do Espírito Santo. E aí você consegue fazer aqui o que ele fala em Marcos no capítulo 16, quando ele fala, acabei de falar, expulsarão demônios, pegarão em serpentes, falarão novas línguas, curarão enfermos, somente com o poder do Espírito Santo. E aí você poderá testemunhar de Cristo na sua vida, com o poder do Espírito Santo em você, o poder do Espírito Santo manifestando em você. Isso vai te dar excelência para poder falar do Espírito Santo. Porque sem esse poder, você vai ser só mais um falando, vai ser só você falando. E quem convence não é você, quem convence é o Espírito. O poder do Espírito, ele vai te dar as palavras certas. O poder do Espírito, ele vai te dar intrepidez para falar onde quer que você esteja. Então busquemos esse poder, busquemos o poder do Espírito Santo. Leitura da palavra, oração, jejum, não cesse de buscar, porque é isso que Deus tem para a sua vida, é isso que Deus tem para a nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra tenha te edificado e vamos buscar esse poder, que é isso que Deus tem para nós. Que Deus te abençoe e até a próxima.